Peraí. Opa. Hoje eu vou falar de que é ser de direita e o que é ter ideologia de esquerda. Essa confusão que todo mundo faz, mas eu quero falar de uma maneira bem simples para que todo mundo possa entender mais ou menos, né? E os meus alunos sempre falam, conta uma piadinha, professor. Então, nesse sentido, eu vou contar uma piadinha. O senhor chegou no médico, uma senhora muito simples, e o médico fez a consulta e receitou um remédio. Ele passou na farmácia, comprou o remédio e foi para casa. Chegou, mulher, como é que eu tomo esse comprimido desse tamanhozão? Está escrito aqui, supositório. Ela falou assim, não sei, pergunta o doutor. Ele voltou lá e falou, doutor, como que eu faço com aquele comprimido? Ele falou assim, introduzo no ânus. Ele falou assim, mulher, o doutor falou, introduzo no ânus, como é que eu faço? Não sei, volta lá e pergunta ao doutor. Doutor, vai apelar comigo, vai aceitar. Volta lá. Chegou lá, falou, doutor, o que eu faço com aquele comprimido? Introduzo no reto, meu filho. Mulher, o doutor falou, introduzo no reto. Não sei o que é isso não. Volta lá e pergunta para ele direitinho. Aí ele falou, mulher, vai apelar comigo. Chegou lá, falou, doutor, o que eu faço com esse comprimido? Meu filho, você pega esse comprimido e enfia no... Ô, doutor, você não precisa de apelar comigo não, hein? Mas a gente tem que, às vezes, usar uma linguagem bastante simples, que é para atingir todo mundo. Então, eu não vou me ater aos rigores, né, dos conceitos conceituais do que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Então, nós vamos explicar. Basicamente, nós vamos dar dois polos, né, para a gente entender e mostrar as nuances, as misturas que é ser de direita e de esquerda. Essa ideia nasce no jogo da Pela, lá na sala da Revolução Francesa, quando eles reuniram para fazer uma outra Constituição. Então sentaram os jacobinos e os gerondinos. Os jacobinos sentaram do lado da esquerda e os gerondinos sentaram do lado da direita. Então os gerondinos era a burguesia, defendia os proprietários, e os jacobinos, os sans-culottes, os pobres, né? Essa é uma coincidência e que fica marcado pelo que os trabalhadores são os mais sofridos, mais explorados, os que têm menos, né, condições de escola, de moradia. E essa ideia nasce, basicamente, na ideia dos cristãos, ideia de solidariedade, né? Se a gente pegar aqui, tem uma Bíblia aqui atrás de mim, se a gente pegar essa Bíblia e no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, a gente vai ver, e nada era de ninguém e tudo era de todos, né? Essa ideia de comunidade nasce com os primeiros cristãos e que vem, né, de qualquer maneira, do pensamento de Jesus Cristo, que era um pensamento bastante comunitário, né? Ele dizia, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e lava os pés dos apóstolos, ele reparte o pão, né, dá para os apóstolos. Então essa ideia de compartilhar, né, de ser comunidade, de sentir, e aí que vem, sentir o que o outro sente. Então eu vou colocar aqui de uma maneira bem simples para a gente entender o que é ser de esquerda e o que é ser de direita. Ser de esquerda é sobretudo coração, é a cor vermelha, né? É por isso que as cores são vermelhas e muita gente da direita queima, quer bater em quem está com bicicleta vermelha, essas coisas. Mas a direita, então, ela é a falta de sentimento, ela é a meritocracia, você tem porque você merece, é a ordem, é a tradição, é a valorização das instituições, caminha para um lado da falta de sentimentos, né? Então, se a gente fosse colocar duas pessoas, é claro que eu estou exagerando, mas lá para a gente entender, se colocasse duas pessoas no lado esquerdo, você colocaria o santo de Nietzsche, né? O santo, que ele chama. E do lado direito, você vai colocar o psicopata, aquela pessoa inteligente, capaz,
mas que não tem sentimento com ninguém. Esse é lá o extremo. Não estou dizendo que ser de direita é ser psicopata, não é ser sociopata, mas é caminhar para esse lado, né? Porque a gente sabe que a direita é quem prioriza mais as instituições, né? Que é um Estado liberal, o capitalismo funcionando mais liberal, a esquerda quer um Estado social. Então vai caminhando nesse sentido, um mais para lá, outro mais para cá, e as misturas. E é interessante que o socialismo ele nasce também na Revolução Industrial da Inglaterra, no século XIX. Logo que surge o capitalismo, a Revolução Industrial, a produção em série, começam também os primeiros problemas com a classe trabalhadora, desempregada, explorada, e aí a gente tem o ludismo, que as pessoas acham que está tirando o emprego deles é a máquina, começa a quebrar as máquinas. Tem o cartismo, que vai dar surgimento aos primeiros sindicatos, né? E pessoas que têm, mesmo ricas, que sentem que o problema, que o trabalhador está sendo explorado. É o caso, por exemplo, de Robert Owen, que cria cooperativas para os funcionários deles, preocupação. O próprio companheiro de Karl Marx, né, que é o idealizador do comunismo, Engels. Engels é um rico, né, empresário e preocupa com a exploração do coisa. Então é basicamente isso, ser de direita e ser de esquerda. É ter o sentimento, empatia pelo sofrimento dos outros, das pessoas diferentes, das pessoas da minoria, né, minoria em direitos, e quer dizer, e a direita, essa preocupação com as instituições, né? Agora tem uma coisa bem interessante, e a história do Brasil também é muito engraçada, eu acho engraçado. O Hitler criou o nazismo, né? Copiou lá do fascismo italiano de Mussolini e criou um partido nazista, né? E a saudação dele, inclusive lá na Alemanha eu não poderia fazer essa coisa não, mas aqui no Brasil eu posso fazer, porque é didático, né? É só para mim mostrar como que ele fazia. Então os nazistas faziam uma saudação com o braço direito, mais ou menos assim: Heil Hitler! E aqui no Brasil foi criado um partido que teve bastante destaque, né? Foi criado no Sul, principalmente, e esparramou por todo o Brasil. Chegamos a ter 800 mil filiados, 500 vereadores, 24 prefeitos de cidades, 4 deputados. Então foi um partido muito forte, nazista, né? Fascista, que era interessante. Porque aqui, lá, enquanto o Hitler queria uma raça ariana pura, aqui no Brasil pretendia uma raça brasileira. A raça brasileira é o negro, o índio e o branco. Então eles tinham que pegar essa raça. Então a saudação aqui do partido da integração, Ação Integralista Brasileira, a saudação era assim: Anauê, que significa, em língua indígena, né? Você é meu irmão. Eles usavam insígnia assim do sigma, né? Que é uma letra grega aqui, e na camisa verde, né? E eram fascistas brasileiros. Agora a gente vê esse fascismo também, aqui no Brasil agora, o Bolsonaro não é nacionalista. Uma das características do fascismo é o nacionalismo. Mas da esquerda também, a esquerda também é uma valorização, às vezes, algumas ideologias mais nacionalistas, para chegar lá no extremo, lá no amor ágape, vamos dizer assim, uma palavra grega para dizer amor puro, divino, que é aquele amor desinteressado, né, que está na esquerda, não é amor que você tem pela criança, não porque você conhece ela, você é capaz às vezes de pular num lago para salvar uma pessoa. Esse é o sentimento. E o Brasil, por exemplo, a falta de sentimento está até na bandeira, né? Interessante que no positivismo de Augusto Comte, ele tinha 3 frases e que tinha a palavra progresso, ordem e amor. O Benjamin Franklin tirou da nossa bandeira
o amor e nós ficamos só à direita. É por isso que agora nós temos esse partido caracterizado bem pela direita. E uma característica que a gente está vendo agora é a falta de nacionalismo. Se tem uma coisa boa na direita, é o nacionalismo que está sendo deixado de lado. Eu não estou entendendo essa coisa, né, gente? Essa é uma manifestação, é uma explicação simples do que é ser de direita e de esquerda do professor Doninho.